Então é aquela semana onde você vai tomar uma decisão que às vezes aos olhos dos outros é meio inusitada, né? E às vezes alguém vai falar, nossa, mas você vai fazer isso mesmo? Você vai falar, vou. E se não der certo, problema meu. Oiê, aqui é a Lu Saltou e eu tô falando diretamente do Caldeirão dos Oráculos para você, Capricórnio. Vamos trazer a leitura aí dessa sua semana. Pois é, vocês viram que na semana passada eu lancei a primeira leva aí dos vídeos com as previsões para os signos e a minha ideia, o meu objetivo é trazer para vocês semanalmente. Então, ó, interajam com o vídeo, deixa aí nos comentários se você gosta dessa ideia, porque toda a interação aqui ajuda na divulgação do canal, tá certo, gente? Mas vamos lá, sem mais delongas. Vamos para a leitura da sua semana. E se você é novo ou é nova por aqui, já se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades que vão ser postadas por aqui, tá certo? Que vai ser tudo de bom. Vamos começar com uma mensagem do Oráculo da Mãe Terra e vamos ver aqui o que essas cartas trazem para abrir a sua mesa. Vamos lá? Gente, eu tô com a minha rinite atacada. Respira fundo, se concentra e vamos ver aqui qual é a primeira mensagem. Elemento éter. Vamos ver aqui o que essa carta diz. A Mãe Terra está chamando. Abrace a conexão invisível com tudo que existe através da empatia, da compreensão e da cooperação. Abra seu coração para que você seja capaz de caminhar com harmonia e despertar o seu verdadeiro potencial. Essa carta, gente, ela é um chamado espiritual, né? O éter, quando a gente fala, todo mundo ouve falar muito dos 4 elementos, né? Ar, água, terra e fogo, mas o éter é o 5º elemento, que é o espírito. É a nossa conexão com aquilo que é sutil, né? Com aquilo que às vezes com os olhos a gente não percebe, mas que a gente é capaz de sentir. Então essa carta, ela traz esse chamado. Então se conecta com a sua energia. Nós somos reflexo da natureza, né? A natureza é cíclica e nós também. Nós temos uma sensibilidade muito grande, uma intuição muito grande, uns mais aflorado, outros menos, mas todos nós temos. Então se conecta. Às vezes é você tirar um tempinho nessa semana para você se conectar, às vezes é colocar o pé numa grama, às vezes é ir para uma cachoeira, às vezes é ir para uma praia, enfim, né? Veja as suas possibilidades. Às vezes, simplesmente cultivando uma plantinha num vaso, você já consegue trazer essa conexão maior, tá bom? Vamos agora com o tarô do Jardim da Floresta, aliás, do tarô do Jardim da Bruxa. Olha eu trocando o nome dos tarôs aqui. Vamos lá, gente. Vamos ver quais energias para Capricórnio. Sete de paus, a temperança, o eremita, 6 de pentáculos, 5 de paus, o louco, 8 de pentáculos, 10 de pentáculos, 9 de espadas, o julgamento e pajem de paus. Bom, começamos numa energia que já se conecta muito com a carta do oráculo que veio, tá? O 7 de paus é uma carta do elemento fogo, então ela traz um senso espiritual também, né? Dos 4 elementos, é o mais espiritual que a gente tem, né? Sem contar o éter, que é o 5º, tá? Então, assim, ele traz uma energia de você colocar muito em prática algo que você quer muito fazer, né? O 7 de paus, ele tá muito conectado com as suas vontades, os seus desejos, tá? Então, Capricórnio, aqui, como a gente traz essa mensagem falando, né, dos sinais sutis, né, que a espiritualidade pode trazer, ele traz muito essa busca, porque é uma vontade que vem de dentro de você. Então, começa a perceber, sabe, você tá se conectando muito com os sinais, sabe, que o universo, que a natureza tá dando para você.
né? Por exemplo, eu lembrei agora aqui da minha mãe, né, que deve estar assistindo esse vídeo, que ela também é Capricórnio, mas ela tá numa fase onde toda vez ela dá de cara com as horas repetidas, sabe? Então 7 e 7, né, 10 e 10, 11 e 11, né, 20 e 20 horas. Então, o que que acontece? A gente sabe que esses números que se repetem, eles trazem mensagens da espiritualidade, né? E ela sempre vai lá pesquisar, né? Tal hora, o que que significa? Qual é a mensagem espiritual? E sempre faz muito sentido. Então, a gente abrir o nosso campo sutil, né, de percepção, tem a ver com isso. Né? Mas para isso a gente precisa querer, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé. Né? E o elemento fogo ele traz toda essa potencialidade, né? E o 7 especificamente de paus, ele traz esse desejo. E isso é muito importante, tá? Para outros capricornianos que talvez não estejam tão conectados nessa vibração, a gente vai falar da energia dessa semana estar muito direcionada para um momento onde você quer realmente fazer valer a sua palavra, aquilo que você acredita, que as coisas sejam do jeito que você quer. Então vamos supor que até então você seja uma pessoa que está sempre cedendo, está sempre fazendo tudo que todo mundo quer, mas não está se priorizando. Nessa semana, é aquela coisa, meu bem, né? Eu vou fazer do jeito que eu quero. Então é aquela semana onde você vai tomar uma decisão que às vezes aos olhos dos outros é meio inusitada, né? E às vezes alguém vai falar, nossa, mas você vai fazer isso mesmo? Você vai falar, vou. E se não der certo, problema meu, né? Por quê? Porque é uma carta que traz um ímpeto. É uma carta que é aquela que fala assim, meu, eu vou fazer isso aqui. Eu tenho vontade de fazer desse jeito. E não importa se os outros concordam, se não concordam, se gosta, se não gosta, é a minha decisão. Quem arca com as consequências sou eu. Então a gente tem essa energia. Qual que é o cuidado? Você conseguir discernir daquilo que você vai bater o pé ali, porque realmente você sabe que aquilo é importante, ou para não cair numa teimosia. Porque essa carta também vibra nessa energia. Então, quando ela está em desequilíbrio, pode ser você forçando a barra. Às vezes sendo teimoso numa coisa que às vezes não tem necessidade, às vezes não tem nem cabimento, sabe? Às vezes você tem uma ideia de uma coisa que você quer de um jeito, né? Que não faz sentido. Às vezes aquilo vai te trazer até um grande problema na sua vida e você tá lá teimando. Não, eu vou fazer assim. Por quê? Né? Porque você acha que vai dar certo? Não, porque eu quero e acabou. Então, cuidado com essa vibração, tá certo, Capricórnio? Qual que é o grande desafio? Bom, para alguns capricornianos é curar alguma ferida interna muito profunda que está aí dentro, tá? A carta da temperança, ela traz uma energia de cura, tá? Para alguns, uma cura espiritual, tá? Para alguns aí, uma cura de feridas, né, que você adquiriu ao longo da sua vida, mas você não consegue cicatrizar, tá? E a gente vê isso como um processo difícil, porque tá numa casa de desafio. Não é impossível, mas é difícil sim. Então, a indicação é o quê? Não desiste, sabe? Por mais desafiador que seja, vai valer a pena. Para outros, é trazer um senso de se autocontrolar em algumas situações, né? A carta da temperança, ela vai falar de situações onde você precisa silenciar, você precisa acalmar o seu emocional antes de tomar uma decisão. Então é aquela coisa, né? No calor da emoção, você vai tomar uma decisão, vai agir de um jeito? Não, calma. Antes de tomar a decisão, esfria a cabeça. Vai lá, toma uma água, lava o rosto. Porque às vezes você vai tomar uma decisão na hora da raiva e depois você vai se arrepender. Então é uma carta que te ensina a andar por um caminho mais seguro, né? Buscar uma tranquilidade. Não é uma semana para você buscar, sabe, né, ir pelos extremos. Só que vai ser difícil controlar isso também. Por quê? Porque o seu emocional ele já pode estar abalado por situações que já vêm acontecendo, tá? Então, muita calma nessa hora. Qual que é o maior presente desse mês? E aqui é você conseguindo ter um pouquinho de paz para olhar para você, para sua vida, sabe? Você anda assim, sendo tão requisitado, tanta gente ali te procurando, te pedindo coisa, que você ter um momento só seu virou uma coisa rara.
né? E nessa semana o presente é você conseguir olhar para você. Você conseguir pensar, buscar respostas dentro de você, sabe? Sem ter que buscar pelos outros. É você conseguir olhar para a sua trajetória. Às vezes você pode estar perdido em alguma coisa que você quer fazer, mas você não consegue olhar, parar e avaliar o que você vem fazendo até aqui. Às vezes você não consegue olhar a sabedoria que algumas situações difíceis trouxeram para você ao longo do seu caminho, né? Então trazer esse olhar vem como um presente, porque vai trazer para você a conscientização de muitas coisas, tá? Então siga nessa busca pelas suas respostas internas, tá certo? O que você deve deixar para trás? E olha, você tem que parar de estar sempre querendo retribuir para todo mundo. Como assim, Lu? Vamos lá. O Seis de Pentáculos é uma carta linda, porque ela fala dessa energia da reciprocidade, ela fala muito, né, da via de mão dupla. Só que às vezes você acha que você está sempre retribuindo, então você tem que estar sempre fazendo para todo mundo. E às vezes isso está sendo meio abusivo. Às vezes é toda hora alguém te pedindo alguma coisa, mas às vezes essas pessoas também não estão te entregando na mesma proporção, tá? E aqui, quando a gente fala da energia, do que você deve deixar para trás, do que você deve deixar ir, não é algo que você tem que jogar fora da sua vida, mas é naquele momento. Talvez nessa semana você precise realmente dedicar a sua atenção um pouquinho mais para você. Sabe, às vezes é para se cuidar, porque às vezes você tá, sabe, meio esgotado, meio saturado com as coisas. Às vezes é porque você quer se dedicar a um projeto seu, às vezes você quer começar uma coisa nova e você nunca pode, porque você tá sempre fazendo outras coisas, tá? Então aqui você tem o livre-arbítrio, você pode continuar fazendo tudo para todo mundo, mas depois você não pode reclamar então que você não consegue tempo para fazer as suas coisas, tá? Então isso aqui é um alerta, é uma reflexão. Vamos lá para o grande aprendizado. E aqui a gente tem uma energia de conflito, tá? A gente tem um 5 de paus que vai trazer alguns conflitos e eu vou te falar como aprendizado difícil às vezes, mas é não se meter em briga que não tenha a ver com você. Às vezes você tá vendo pessoas que você convive brigando por besteira e aí você vai lá se meter e aí acaba sobrando para você, né? Dali 5 minutos aquelas pessoas estão bem obrigada e estão com raiva de você. Então aqui a gente fala de uma energia que é tão fogo de palha, né? Aqui a gente vai falar de discussão besta por causa de bobagem. Então assim, o aprendizado para você é realmente não se meter, não levar para o seu coração, sabe? É avaliar, gente, tem a ver comigo essa história? Se a resposta for não, deixa o povo se virar. Porque às vezes você quer tomar as dores, você acaba se metendo numa coisa que pode até piorar, tá? Porque você acha que é você que tem que resolver. Olha lá, olha como as duas cartas, elas casam, né? Percebe? A gente tem aqui, nesse 6 de ouros, a energia do quê? Do querer ficar resolvendo a vida dos outros, querendo fazer tudo para os outros. Até nas brigas dos outros, às vezes você vai querer interferir. Pro bem? É pro bem, mas às vezes você não vai resolver. As pessoas por si só que começaram a encrenca vão se resolver e você que fica mal na situação. Então não interfira. E aí eu vou te falar uma coisa importante. Quando eu coloquei no jogo essa casa do aprendizado, ela vem como um presente para você. E é diferente da carta que eu falo que é o maior presente do mês, tá? Aqui é o maior presente do mês. Mas aqui, por que eu falo que é um presente para você? Porque eu já tô te trazendo de antemão o seu aprendizado dessa semana toda. A semana tá começando hoje. Se você já sabe que o seu aprendizado é esse, você já vai evitar caminhos dolorosos para chegar nisso aqui. Você já começa a fazer o exercício. Você entendeu? Lembra que a gente tem sempre o caminho do amor ou da dor para poder aprender alguma coisa na vida. Então escolha o caminho do amor, já que você está sabendo de antemão qual é a situação, tá bom? Vamos falar de trabalho.
E vamos falar de financeiro. E aqui, Capricórnio, a gente tem a carta do louco. O louco me mostra que você tá querendo começar alguma coisa nova, né? Você tá com esse impulso, com esse negócio, mas a coisa não tá ainda muito estruturada, né? A coisa ainda precisa desenvolver mais, né? A coisa ainda nesse momento, ela ainda não dá para você considerar que é algo que, sabe, que vai estar super certo, super estabilizado, porque o louco, ele é muito de ter ideias, mas ele ainda não pôs na prática direito. Ele quer aquilo, mas ele não sabe se ele vai se comprometer com aquilo por muito tempo, sabe? Então traz essa energia. Então é uma energia de vamos avaliar as ideias, né? Mas vamos pensar também. Não vai só no impulso de querer fazer, porque depois como é que fica, né? Em relação ao dinheiro, abra os olhos, né? Tem uma grande tendência aí de tomar decisões de uma forma meio impulsiva, de uma forma um pouco irresponsável até. Então tome cuidado. Não é uma semana para fazer loucuras com o dinheiro, não. Tá? Tome cuidado. Lembra que o louco ele não tem muita responsabilidade. O louco ele não pensa muito nas consequências no futuro. Ele quer viver o agora. Então, assim, esse pensamento de, vamos lá, eu vou gastar porque eu quero fazer isso e o depois. Tem que lembrar do depois, tá certo? Vamos falar de amor. Para quem tem uma relação, eu vejo que é importante você cuidar muito dessa relação. A energia do Oito de Pentáculos é uma energia de cuidado, de delicadeza, de empenho, de dedicação. Você está cuidando da sua relação, né? Do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento, né? Se você está num noivado, pode ser a energia nessa semana de trazer atenção aos detalhes, às últimas coisas que têm que ser resolvidas, né? Às vezes o casamento não é essa semana, mas você tá nesse processo aí, né, de cuidar com o fornecedor, dos detalhes, de ensaiar a coreografia de casamento, tudo isso. Então pode ser essa energia. Para outras pessoas, é a energia do cuidado realmente na relação. Às vezes a coisa tá meio dispersa, tá meio solta, então precisa, vamos lembrar que a gente precisa nutrir isso aqui. É que nem uma plantinha, se a gente não regar, se a gente não nutrir, né, colocando um adubo legal, como é que vai desenvolver? Né? A coisa fica abandonada, então precisa trazer essa reflexão, certo? Para os solteiros de plantão, né, quem tá sozinho, a gente tem um 10 de pentáculos, né? E aqui, gente, é uma energia para algumas pessoas de não estar pensando em relacionamento, mas estar com foco muito na família, muito preocupado com a estrutura familiar, se todo mundo está bem amparado, se está tudo certo, sabe? Se as coisas que estão sendo feitas vão trazer alguma consequência futura, tá bom? Para outras pessoas que são sozinhas, pode ser a energia de você tá cogitando, sabe? Tá querendo às vezes começar uma relação porque você quer construir uma vida, tá? Então às vezes é aquela pessoa jovem que às vezes nunca teve ninguém, nunca namorou, né, nada, mas tá com esse objetivo, né? Fala, poxa, eu queria muito encontrar alguém porque eu quero um dia casar, eu quero ter filhos, eu quero constituir uma família, tá? Então tem essa busca, essa energia, tá? Algumas pessoas aí podem até se manter solteiras, mas talvez estejam muito focadas em construir uma vida para si, sabe? Então, assim, quer ter a sua estabilidade, mesmo que de repente não vá casar, mas às vezes de repente quer adotar uma criança, ou quer ter um filho, né? Ou às vezes até engravidou, tá solteiro, tá sozinho, mas não, eu quero construir a minha vida, eu quero uma estrutura, eu quero uma segurança, tá? Então, temos grupos aí diferentes de capricornianos solteiros, certo? Para quem começou a sair com alguém recentemente, ainda não sabe qual é o destino aí desse encontro, para quem tá conversando, trocando ideia, né, tem um crush, tá querendo sair pela primeira vez, aqui a gente tem uma energia meio tensa. Temos um 9 de espadas, que me mostra uma semana onde você tá com muitas preocupações, sabe? Tá com questões, não tanto da vida pessoal, mas da vida pessoal, eu digo de relacionamento, tá? Mas às vezes você tá com algum problema no seu pessoal.
algum problema muito grande que você precisa resolver, que tá tomando conta da sua mente, sabe? Tá te perturbando mesmo. Então talvez não seja nem uma semana que você queira sair com essa pessoa, que você queira conversar muito, tá? Em alguns casos, pode ser que essa pessoa que você tá começando a conversar alguma coisa, às vezes te falou alguma coisa que já te preocupou, te deixou ali meio de cabelo em pé, meio que não conseguindo dormir. Então aqui já é um alerta, entendeu? Se a pessoa nem tá direito com você e já tá te trazendo uma preocupação a ponto de desequilibrar emocionalmente, pula fora, tá? Muito cuidado aí com essa vibração. Para quem está envolvido em triângulos amorosos, relações abertas, a gente tem uma energia do julgamento, tá? E o julgamento pode entrar literalmente na questão da percepção das pessoas sobre você, sabe? Às vezes você tem uma relação aberta na sua vida e as pessoas ficam sabendo, as pessoas começam a questionar, mas por que você faz isso? Que absurdo, sabe? Por que você é desse jeito? Às vezes não. Às vezes é você que começa a perceber que o seu parceiro quer viver uma relação assim, né? Ou você descobre uma traição, você está sendo traído, traída e você não admite isso, tá? Então tem ali uma rigidez, uma exigência, né, no que se combina. Então às vezes você tá num triângulo amoroso, nem sabe, vai descobrir de repente e vai ficar doido da vida, tá? Então tem aí uma vibração delicada, tá? A gente não tem aqui uma energia de pessoas que estão livre, leve, soltas e contentes. Para algumas pessoas pode até ser, e estão sendo afetadas talvez pela opinião alheia, pelo julgamento alheio, mas tem pessoas que de repente estão no meio dessa situação e estão sendo realmente, sabe, se sentindo realmente frustradas, chateadas, magoadas, certo? E o conselho para vocês, veio um pajem de paus. É hora de nutrir novas ideias, de experimentar novas coisas. Às vezes você tem ideias, mas você fica muito no plano do imaginário, do como vai ser, criando, sabe, planos, estruturando, mas está faltando a prática. Então tem que pôr em prática. Né? O pajem, ele fala, pega essa sua ideia que você tá aí pensando, que você tá aí escrevendo e bota para funcionar, bota para jogo. Tá faltando atitude. Então traga essa energia que é muito poderosa, tá bom? Traga esse fogo, essa paixão para as coisas que você quer fazer na sua vida. É muito importante que você traga. Tá certo, Capricórnio? E essa foi a sua leitura. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí. Não esquece, deixa um comentário também. Me conta como tá sendo, se você tá gostando, se você tá acompanhando outros tipos de conteúdo aqui no canal, que eu vou adorar saber. Tá certo? Se você aí é aquela pessoa que tem curiosidade, gosta dessas cartas, acha bonito, fala, nossa, que legal isso aqui, né? Mas como que as pessoas fazem para ler isso, para aprender isso? Então, gente, tem uma playlist aqui no meu canal, que é uma playlist nova, que se chama Tarô Terapêutico, e nela eu tô começando a trazer alguns vídeos de dicas para você que quer aprender o tarô, né? Que quer conhecer mais dessa ferramenta. Não é um curso, mas é algo para quem não conhece nada, começar, sabe, a simpatizar com isso, começar a se conectar. Às vezes você tem um baralho aí, você nem sabe mexer, tá? Então, já para começar a trazer esse direcionamento para quem gosta e quem sabe fazer um curso lá na frente, né? Para quem quer aprender a ler as manifestações das velas, esse sim tem curso disponível para vocês, que é o curso Oráculo das Velas, a Arte da Leitura. Ele está disponível na plataforma da Hotmart e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link com todas as informações. Caso você queira virar meu aluno, minha aluna, vai ser um prazer, uma satisfação te conduzir aí nessa jornada. Tá certo? Mas me segue também nas outras redes sociais, os links também estão na descrição do vídeo. E, gente, eu espero que vocês curtam muito aqui esse canal, que vocês interajam com os vídeos, compartilhem aí com outros capricornianos também que possam se beneficiar dessa leitura. Tá certo, gente? Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!